Fala, meu povo! Simbora aqui para a correção aqui da prova do IFRN 2022, tá? Exame de seleção. Simbora. Questão 21. Segundo o texto 1, em setembro, os índios já tinham encontrado acampamentos, espingardas e várias pilhas de madeira em uma área a 30 quilômetros da aldeia. Já sublinha aí, hein? Ponto. Considerando que um índio, o qual foi da sua aldeia a esses acampamentos e, em seguida, retornou à aldeia, sublinha aqui, ó, importante, retornou à aldeia, ou seja, ele foi e voltou. E nesse percurso ele demorou o quê? 12 horas para finalizar essa distância, né? Esse percurso de ida e volta. E ele quer saber o que? A velocidade média, dada em quilômetros por hora, que esse índio imprimiu. Vamos lá. Primeiro, vamos aqui tirar os dados, né, básicos que a questão nos fornece. Ele fala o seguinte, ó. Se eu tenho aqui o ponto de partida do índio e aqui o acampamento onde ele quer ir, ele me disse que de onde o índio está para onde ele quer ir, ele percorre quantos quilômetros? 30 quilômetros, né? É a distância que ele está da aldeia até esses acampamentos. Então, ele parte desse ponto até esse círculo e gasta no percurso, né, 30 quilômetros, ok? Mas isso ele disse que é na ida. Ele também retornou à aldeia. Se ele retornou, para voltar, ele também percorreu os mesmos 30 quilômetros. Então, o percurso total foi de quanto? 30 de ida e 30 de volta. Ou seja, o percurso total foi de quanto? 60 quilômetros, ok? Então, ele foi e voltou. E nessa ida e volta, ele gastou quanto tempo? 12 horas, ok? Então, 12 horas foi o percurso total que ele gastou, 60 quilômetros. Como é que eu calculo a velocidade média, que eu vou chamar aqui de VM? A velocidade média é a distância representada por esse D, dividido pelo tempo. Essa distância é dada em quilômetros e o tempo também é dado em horas, que corresponde à mesma unidade que ele quer a resposta, ok? Olha só, qual foi a distância que o índio percorreu no total? 60 quilômetros. Só substituição. E qual foi o tempo que ele gastou? 12 horas. Olha só, galera, divisão aqui bem simples. Quando eu pegar o 60 e dividir por 12, eu vou encontrar o valor de 5 quê? 5 quilômetros por hora. Por que 5? Porque 5 vezes 12 vai dar 60. 12 vezes 5 vai dar isso aqui. 5 vezes 2, 10. Fica o 0, vai o 1. 5 vezes 1 dá 5. Mais 1, 6. Logo, o número que é multiplicado por 12, que dá 60, é o 5. Então, a divisão de 60 por 12 é 5 km por hora. Alternativa, letra C de casa. Questão 22. Um órgão fiscalizador estabeleceu como meta que a média aritmética, sublinha, das invasões em terras indígenas dos anos de 2017, 2018, 2019, olha só, não ultrapassassem um valor pré-determinado, ok? Ponto. Sabendo que, de acordo com o texto 1, em 2017 foram registradas 96 invasões, foram registradas, né, 96 invasões, em 2018 foram registradas 111 invasões e que M é a média aritmética pré-determinada, qual é a expressão, né, que vai representar, né, o ano de 2019, sabendo que o ano de 2019 é representado pela letra I. E para que essa meta não seja ultrapassada, deverá ser qual dessas expressões? Olha só. Ele me diz o seguinte, que M é a média aritmética de todos esses valores, ok? E que I ele é igual ao total de invasões de 2019. Então, olha só aqui os valores. I representa o valor de 2019. Ele diz que 96 invasões ocorreu em 2018 e que em 2017, 2017 foi 96 invasões e 2018
foram 111, ok? Ele me disse que a média desses três aí, né, que ele chamou de M, vai ser igual a alguma coisa. Olha só, se eu somar esses três valores aí, ó, a soma de 2019, que é o I, mais a soma de 2017, que é 96, mais a soma de 2018, que vale 111. E lembra, média aritmética, você soma as parcelas e divide pela quantidade de parcelas. Se eu tenho 3, vou dividir por 3. Então, olha só, essa é a média aritmética dos 3 anos, ok? Como é que fica? Como é que eu posso manipular de forma que eu encontre alguma dessas equações ou que a estrutura fique parecida? Olha só, eu vou pegar esse 3 que está dividindo, vou passar aqui para o outro lado multiplicando o m. Então, fica 3m igual a i mais 96 mais 111 é igual a 207. Opa, está ficando parecido com alguma lá, né? Olha só o que eu vou fazer. Vou pegar o 3m, repetir, e vou pegar agora esse 207 que estava somando e vou passar para o outro lado, subtraindo. Então, fica 3m menos 207 igual a i. Então, o ano de 2019 tem que ser igual a isso daqui. Beleza. Mas olha só, na questão ele repetiu aí duas vezes dizendo que o valor de 2019 ele não pode ser ultrapassado, ok? Se ele não pode ser ultrapassado, então o valor de I, que é o ano de 2019, ele tem que ser um valor que menor e pode ser o que também? Igual, ó. A gente tem a igualdade aqui, ó. Então o valor de I do ano de 2019 tem que ser menor ou igual a quanto? A 3m menos 207, ok? Então, a alternativa que tem essa expressão é a alternativa B de bola. Questão 23. O texto 1 comenta que, de acordo com o Conselho Indigenista Missionário, somente na terra indígena de Munduruku existem mais de 500 garimpos ilegais. Sublinha. Sabendo que a TI de Munduruku tem aproximadamente 2.400 mil hectares, né? Ou seja, 2.400.000 hectares, sublinha, se considerarmos o número exato de 500 garimpos ilegais, com 100 garimpeiros em cada garimpo, ou seja, a cada garimpo a gente tem 100 garimpeiros, ok? Ele quer saber o seguinte: a densidade demográfica em habitantes por hectare dos garimpeiros na terra indígena neste local é de... Olha só, primeiro vamos retirar os dados aqui, né? Os dados básicos. Ele fala que existem 500 garimpos, ok? E que ele está considerando que em cada garimpo, ó, em cada garimpo, vou colocar o número 1, para representar, e o Gzinho aqui para representar um garimpo. Então, em cada garimpo ele tem 100 garimpeiros, ok? E diz mais o seguinte, ele diz que a área, né, dada em hectares, é de 2.400.000. Ok? Isso aqui é a área, vou chamar apenas de A. Ele quer saber a densidade demográfica. A densidade demográfica, que eu vou chamar de D aqui, vai ser o quê? A quantidade de habitantes dividido pela área. E a área total, tá? Olha só. Primeiro a gente tem que saber quantas pessoas tem nesses garimpos, né? Ele fala que existem 500 garimpos e que em cada garimpo existem 100 pessoas. Então, eu multiplico 500 vezes 100. Olha só, primeiro multiplico 5 pelo 1. 5 vezes 1 dá 5, ok? E agora eu vou acrescentar os 4 zeros aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Pontuando, eu tenho 50.000 pessoas nesses garimpos ilegais, ok? Então, vamos substituir aqui na fórmula. Então, a densidade demográfica vai ser o quê? A total de habitantes, né? Que deu 50.000 habitantes,
dividido por quem? Pela área total dada em hectares, que foi de quanto? Foi de 2.400.000, ok? Olha só que coisa linda, a gente vê aqui vários zeros, então a gente pode cortar. Olha só, em cima eu tenho 4 zeros. Tenho 4 zeros embaixo para cortar? Tenho até mais que 4. Então eu vou cortar 4 zeros aqui em cima e vou cortar 4 zeros aqui embaixo, ok? Depois que eu faço essa eliminação dos zeros, eu vou ter que valor? Eu vou ter 5 sobre 240. Então, a densidade demográfica dada em habitantes por hectare vai ser de 5 sobre 240. Alternativa, letra D de dado. Questão 24. Segundo o texto 1, o IBAMA aplicou 10 milhões, sublinha, em multas contra acampamentos ilegais localizados na terra indígena Alto Rio Guamá. Ponto. Supondo que os invasores não pagaram, ó, ele não pagou, né? Não pagaram as multas e que, sobre elas, serão cobrados o quê? Juros mensais no regime de juros simples, sublinha, 2% ao mês, sublinha. Ele diz o seguinte: o montante da dívida a ser paga ao final de 2 anos será de... Olha só, vamos retirar os dados e relembrar aqui como é que a gente calcula juros simples. Juros simples, ele é o quê? Ele é o capital, representado por C, multiplicado por I, que é a taxa, multiplicado também pelo T, que é o tempo total, ok? Tudo isso dividido sobre 100. Vamos lá. O capital inicial é a multa inicial, né? Que é de 10 milhões. A taxa, ele disse que a taxa é de 2% ao mês. Ok. Ele falou que o tempo total será de quanto? 2 anos. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, depois de retirar os dados... só lembrando, tá? No final ele quer um montante. Então, o montante a gente não sabe. E o montante é o que? É o capital mais os juros, ok? Mas olha só, para a gente iniciar nessa primeira forma aí dos juros, a gente tem que ter as unidades de taxa e tempo na mesma unidade, ok? Se a taxa está ao mês, então eu vou transformar esse tempo aqui que está ao ano em mês, ok? Olha só, um ano, ele tem quantos meses? 12. Então, 2 anos, eu vou ter o quê? O dobro de meses, né? Se um ano eu tenho 12, 2 anos eu tenho 24 meses, ok? Sabendo disso, agora eu sei que 2 anos é igual a quantos meses? 24 meses, representado por M, ok? Então, vamos substituir aqui, ó. Então, os juros vai ser o capital, que é de 10 milhões, multiplicado por quem? Pela taxa, que é 2% ao mês, e multiplicado pelo tempo, que também está em meses, que é de 24, e tudo isso dividido sobre 100. Olha só, vamos cortar esses dois zeros aqui do 100, com esses dois zeros aqui dos 10 milhões, ok? Então, os juros vai ser o quê? Vai ser 100 mil multiplicado por 2, multiplicado por 24. Então, os juros vai ser o quê? Olha só, 2 vezes 24 vai dar quanto? 24 vezes 2. 2 vezes 4 vai dar 8. E 2 vezes 2 dá 4. Então, 24 vezes 2 dá 48. Se eu multiplicar apenas o número 48 vezes o 1, vai dar o próprio 48. E aí, eu vou acrescentar apenas os zeros. Então, acrescentando esses zeros, que são 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou obter que valor? Eu vou obter o valor de R$ 4.800.000. Então, esse é o total de juros. Só que ele não quer saber só os juros, ele quer saber o quê? O montante, que é o capital de 10 milhões, que foi o valor inicial, mais os juros, que é de R$ 4.800.000.
Se eu fizer a soma aí, esse montante vai me retornar 14.800.000 reais, ok? Então, ao final de 2 anos, com a taxa de 2% ao mês, esses órgãos vão estar cobrando a multa de 14.800.000 reais, ok? Alternativa, letra A de amor. Questão 25. Ao ler o texto 1, que indica 96 invasões em terras indígenas em 2017, sublinha, e 111 invasões em 2018, sublinha também, um estudante desejou exprimir uma função afim, ou seja, função afim é a função do primeiro grau, que determinasse o número de invasões, n, em função do ano x, ok? Ponto. Para estimar as invasões esperadas nos anos seguintes, caso o crescimento de invasões fosse linear, ou seja, ele crescesse de forma constante, a função encontrada por esse rapaz foi de quanto? Olha só, não tem muito que mistério não, tá? Mas também não é só bater o olho. O que que acontece? Esse n de x aí, ele é o valor total de invasões. Vamos lá. Se eu aqui botasse o ano de 2017 aqui, nesse x aqui, então n de 2017 vai ser igual a 15 vezes 2017, né? Se x vale 2017, aqui também vai valer o mesmo valor. Aí eu vou ter uma expressão. Então, o resultado aqui dessa expressão tem que ser igual ao n de x. O número de invasões de 2017, quando eu substituir e calcular esse resultado dessa expressão aqui, tem que dar quantas invasões? 96, ok? Isso para 2017. E se eu, no lugar do x ali, colocasse 2018, eu teria que obter um valor resultante de 111 invasões, ok? Vamos fazer o seguinte, vou pegar essa primeira equação aqui, ó, a primeira, a letra A. Então, eu vou ter que n de quanto? N de x, que eu vou chamar x agora aqui de 2017. Estou escolhendo um ano, né, que é o ano de 2017, e vai ser igual ao 15 multiplicado pelo próprio 2017, porque se tem x aqui, o x também é igual a esse outro. Então, substituir. Então, temos essa multiplicação menos o valor de quanto? Ó? 30.300. Aqui não tem o que fazer, temos que multiplicar 2017 vezes 15. 5 vezes 7, 35. Fica o 5, vai o 3. 5 vezes 1 dá 5. Mais 3, 8. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 2 vai dar 10, ok? E 1 vezes qualquer coisa é a própria coisa. Então, 1 vezes 7 vai dar 7. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 0 é 0. E 1 vezes 2 é 2. Feito isso, vamos somar, né? Aqui. 5 com nada vai dar 5. 8 com 7 vai dar 15. Fica o 5, vai o 1. 1 com 1 dá 2. 0 com 0 dá o próprio 0. E 2 mais 1 vai dar 3. Então, deu 30.255, ok? Então, essa multiplicação aqui gerou um valor de quanto? 30.255. Olha só, se a gente fizer essa subtração aí, a gente vai ter qual valor? Se eu pegar aqui o maior número, né, 30.300, e subtrair pelo menor número, que é 30.255, eu vou obter que resultado? Olha só, esse 3 vou pedir emprestado o número 1 para cá, então aqui vai ficar 10. Desse 10 vou pedir um emprestado para cá, então aqui vai ficar 9 e aqui vai ficar 10. E esse 3 aqui que emprestou 1 vai ficar 2, ok? 10 menos 5 vai dar o 5. 9 menos o 5 vai dar 4. 2 menos 2, 0. 30 menos 30 vai dar 0, né? Então,
Essa subtração aí deu 45, mas olha só, presta atenção. Primeiro veio o número menor. 30.255 é menor do que 30.300, ok? Então, quando eu fizer essa subtração, o resultado vai ser negativo, tá? Então, vai ficar menos 45. Menos 45 é igual ao número de invasões de 2017? Não, né? Em 2017 foram 96, ok? Então, não é a letra A. Eu vou pegar agora uma outra expressão. Deixa eu só riscar aqui a letra A, porque não é ela. Vou pegar a outra que tem 15x. Ok, letra D. Escolhendo a letra D, a gente vai fazer o mesmo processo. No lugar do x, coloco o ano de 2017, ok? Então, ó, colocando x igual a 2017 na letra D, temos 15 vezes 2017 menos 30.159, ok? O que a gente vai fazer agora aqui? A gente tem que lembrar qual foi o resultado da multiplicação de 15 vezes 2017. Essa multiplicação aqui tinha dado quanto? Tinha dado 30.255. Agora sim o valor vai ser um valor positivo, ó, porque o primeiro número é maior e o segundo é menor, ok? Então, fazendo a subtração de 30.255 menos 30.159, vamos obter qual resultado? Simbora. O 5 é menor do que o 9, então eu peço 1 emprestado aqui esse outro 5, então fica 15. E 15 menos o 9 vai dar 6. Agora aqui eu tinha 5, né? Emprestei 1, ficou 4. Esse 4 é menor do que o 5, peço 1 emprestado aqui do 2. Então aqui ficou 14. E 14 menos 5 vai dar 9. Esse 2 aqui que emprestou 1, ele agora virou o número 1. Então, 1 menos 1 vai dar 0. E 30 menos 30 aqui também vai dar 0. Então, essa subtração aí de 30.255 menos 30.159 vai dar um resultado de 96 invasões. Olha só, colocando o x valendo 2017, que foi o ano, e fazendo as operações, né? Primeiro a multiplicação do 15 vezes 2017 e depois subtraindo por esse valor aqui, a gente teria que encontrar o valor de invasões deste ano, né? E olha só, ele fala no texto que em 2017 foram 96 invasões. Então, a função que vai expressar o número de invasões para qualquer ano será a da alternativa D. D de dado. Questão 26. Objetivando coibir as invasões em terras indígenas, os agentes de fiscalização organizaram 3 grupos de patrulhamento dessas terras. Ponto. Considerando que o primeiro grupo passava por determinada aldeia a cada 3 dias, sublinha, e o segundo grupo passava a cada 4 dias, sublinha, e o terceiro grupo passava a cada 6 dias. Ok. Ele diz o seguinte, ó, se os 3 grupos passaram nesta aldeia hoje, eles passarão todos no mesmo dia novamente daqui a... Olha só, novamente e todos de novo, vai ser o quê? Vai ser o MMC, o mínimo múltiplo comum, ok? Então, vamos lá. O que a gente faz? A gente vai fazer uma fatoração por fatores primos. Então, eu vou pegar o 3, o 4 e o 6 e dividir por números primos. O primeiro número primo é o 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. 4 dividido por 2 vai dar 2. E o 3 dividido por 2 não consigo, então repito o 3. Ainda tem alguém que eu consigo dividir por 2? Tem, né? O 2. Então, 2 aqui, ó. 3 por 2 não posso, então deixo o próprio 3. 2 dividido por 2 vai dar 1. E 3, né, como já mencionei, também não posso, então repito. Agora o próximo número é o 3, ok? Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. E o outro 3 dividido por 3 vai dar 1.
ok? Então, a gente chegou ao número 1 aqui, então a gente para. O MMC é o quê? É a multiplicação desses três valores. Então, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 vai dar quanto? 12. Esse resultado é o que? É o MMC, o mínimo múltiplo comum. Então, esses grupos vão se encontrar depois de hoje, só daqui a 12 o quê? Dias, ok? Então, daqui a 12 dias, eles se encontrarão novamente. Alternativa, letra A de amor. Questão 27. Suponha que, por determinação de um juiz, os 10 milhões, sublinha, em multas aplicadas aos acampamentos ilegais devam ser gastos nas seguintes proporções. 1/4 deverá ser destinado ao IBAMA, 2/5 do que sobrou deve ser destinado à Polícia Federal e o restante à FUNAI. Aí ele quer saber o quê? O valor repassado à FUNAI foi de... Ok, vamos lá, o total são 10 milhões. E a gente primeiro quer saber o quê? Vamos descobrir primeiro quanto é 1/4 disso. Então, vamos saber quanto foi destinado ao IBAMA. Multiplicar aqui, ó, por 1/4 é a mesma coisa que dividir logo os 10 milhões por 4, ok? 10 milhões vezes 1 dá o próprio 10 milhões. Dividido por 4. Isso aqui vai me dar um total de 2 milhões e 500 mil. Esse é o valor repassado para o IBAMA, ok? Então, o restante, ou seja, a subtração de 10 milhões menos 2 milhões e 500, eu vou fazer 2/5 disso, que vai ser repassado para a Polícia Federal. Então, 10 milhões menos 2 milhões e meio vai ser igual a quanto? Só repetir aqui os zeros. Aqui pede emprestado, fica 10. Sobra 5 aqui. 10 menos 5, 5. E aqui ficou quanto? Ficou 9 menos 2, que vai dar 7. Ok? Então, sobrou 7 milhões e 500. Vou apagar aqui. Então, desses 7 milhões e 500, 2/5 vai ser destinado à Polícia Federal. Então, vou multiplicar de novo por 2/5. E o que é que eu vou ter aqui? Ó? Aqui em cima, 75 vezes 2, só esses dois números aqui dá quanto? Dá 150. 75 vezes 2 dá 150. E eu só acrescento os zeros. Ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Faço a marcação de 3 e 3, deu 15 milhões dividido por 5. Se eu fizer aí essa divisão, eu vou dividir primeiro 15. 15 dividido por 5 vai dar quanto? Olha só, 15 dividido por 15 vai dar 3 e 5 dividido por 5 vai dar 1. Qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma. Então, aqui sobrou só o 3 e os zeros, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 3 milhões foi repassado para a Polícia Federal. Para saber o restante, que foi destinado à FUNAI, é só subtrair os 7 milhões e 500 menos os 3 milhões. Quando a gente for fazer essa subtração aqui, ó, a gente vai obter que valor? 5 menos 0 aqui, ó, vai dar 5. E 7 menos 3 vai dar 4. Então, o valor destinado à FUNAI foi de 4 milhões e 500 mil reais, ok? Alternativa, letra B de bola. Questão 28. Em uma audiência para se discutir a situação dos garimpeiros ilegais em terras indígenas, estavam presentes 50 manifestantes, sublinha, dentre indígenas e garimpeiros. Ponto. Como a população indígena era significativamente menor na região, um repórter observou que a razão entre o número de indígenas, que eu vou chamar de I, e o número de garimpeiros, que eu vou chamar de G, presentes na audiência era de 1/4. Ponto. O total de indígenas que estavam presentes na audiência era de... Olha só, galera.
a cada 4 garimpeiros eu tenho um indígena, ok? Olha só, se eu multiplicar essa fração 1 sobre 4 em cima e embaixo por 10, o que vai acontecer? Ó? Vou multiplicar em cima e embaixo por 10. Ó. Em cima fica 10 e embaixo fica 40. Olha só, 40 mais 10, 50, né? Então, a gente teria o quê? 40 garimpeiros e 10 indígenas. A alternativa, letra D de dado. Questão 29. Um órgão ambientalista observou que um grupo de garimpeiros ilegais estava desmatando o equivalente a 300 campos de futebol, sublinha, hein? E eles fizeram isso em 30 dias. E que após uma campanha de fiscalização, o grupo de garimpeiros se reduziu a 2/3 do número original. Ponto. Admitindo-se que os garimpeiros restantes, após a campanha de fiscalização, mantiveram o mesmo ritmo de desmatamento de antes. O tempo, então, em dias, que a gente não sabe, ele quer saber, que esses garimpeiros restantes levarão para desmatar os mesmos 300 campos de futebol será de... Olha só, perceba que a grandeza campo de futebol, que é o tanto que eles vão desmatar, permanece igual. Se é igual, então essa coluna daria 300 sobre 300, que é igual a uma constante, né? Constante 1. E qualquer coisa multiplicada por 1 é a própria coisa. Então, olha só. Então, as duas grandezas que sobrou é o quê? A do número de garimpeiros, que eu vou chamar de G, e o número de dias que eles demoram para desmatar. Olha só. Antes, eu tinha um grupo X, que eu não sei quantos garimpeiros tinha. Mas agora, ele me fala que se reduziu a 2/3. Então, 2/3 é o número de garimpeiros que estão desmatando agora. Olha só, como é que eu sei o total aqui dessa fração? Observo o denominador. O denominador é 3. Então, o total dessa fração vai ser o quê? 3 sobre 3. Beleza? Então, antes, o número original de garimpeiros era 3 sobre 3. E 3 dividido por 3 é igual a 1, ok? Então, antes eu tinha o número de garimpeiros igual a 1 e hoje eu tenho o número de garimpeiros igual a 2/3. Lembrando, isso aqui ó, é uma fração e eu tenho aqui uma igualdade de frações. Então, dias, ele levava 30 dias antes, com o número total de garimpeiros, e ele agora quer saber o número de dias que vai levar para que esses 2/3, né, de garimpeiros façam o mesmo desmatamento de 300 campos de futebol. Primeira coisa, regra de 3 simples, mas você tem que observar o seguinte, que o número de garimpeiros e o número de dias vão ser grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Ó? Se eu colocar aqui uma seta fixa para a coluna aqui onde tem o x, eu vou obter o seguinte. Ó. Vou fazer a seguinte pergunta. Ó. Se eu diminuir o número de garimpeiros, eu vou aumentar ou vou diminuir os dias de trabalho. Olha só, se eu diminuo o número de pessoas trabalhando, eu aumento o número de dias, né? Então, se a seta do x está para cima, a seta do número de garimpeiros tem que estar o inverso, né? Porque um aumenta e o outro diminui. Se a seta do x está para cima e elas são grandezas inversamente proporcionais, a seta do garimpeiro aqui vai ser para baixo, ok? Então, o que é que eu faço? Eu tenho a coluna aqui, ó, de 30 sobre x igual a... Tenho que inverter agora essa fração. Então, a fração é o seguinte, ó, o inverso. Quem está embaixo vai para cima. Então, 2/3 que estava embaixo vem para cima. E divido por quem? Pelo 1, que estava em cima e vai para baixo. Olha só, perceba. 2/3 dividido por 1 é o próprio 2/3. Ok? Qualquer coisa dividido por 1 é a própria coisa. Então, a gente tem aqui a multiplicação cruzada, ok? Então, a gente tem o quê? X vezes 2 dá 2x igual a 30 vezes 3.
Esse 2 está multiplicando x. Eu vou passar esse 2 para o outro lado com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, x vai ser igual a 30 vezes 3 dividido por 2. Vamos lá. 3 vezes 3 aqui vai dar quanto? 9. E esse zero eu só repito. Então, 90 vai ser dividido por 2. E 90 dividido por 2 vai me dar um x igual a quanto? A 45. 45 o quê? 45 dias. Então, após a redução, né, do número total de garimpeiros para apenas 2/3 deles, eles gastarão 45 dias para desmatar o equivalente a 300 campos de futebol. A alternativa, então, letra C, de casa. Questão 30. Um cartógrafo deseja representar a área desmatada por garimpos ilegais em uma terra indígena. Ponto. Observando que a área tem forma retangular, sublinha, ele conclui que o comprimento da região desmatada é 4 vezes a largura da mesma e que o total desmatado foi de 253 hectares. Aí ele dá aqui a relação, né? Que 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados. Ele diz o seguinte, é que a representação feita é na escala de 1 para 10.000. Então, as dimensões representadas no desenho do cartógrafo terão largura e comprimento em centímetros, respectivamente iguais a... Primeira coisa, ele quer resposta em centímetro, então a gente já exclui o quê? A letra C, que está dada em metros, ele quer em centímetros, por que tem metros aí? E já exclui também a letra A. Só me resta a letra B e D. Mais fácil, né? 50% aí, né? Para acertar ou para errar. Olha só. Ele tem um terreno aí, ó, retangular. E o comprimento, né? Ele diz que é 4 vezes a largura. Se eu chamar esse lado aqui de x, que vai ser a largura, então o comprimento é 4 vezes o x. Ok? Comprimento é 4 vezes x, que é a largura. Ok, então eu tenho que x vezes 4x é igual a quanto? 256 hectares. Então, 4x multiplicado por x, né? Lembra a área. A área é o quê? É a base vezes o comprimento, né? No caso aqui, né? Comprimento vezes largura. Então, 4x vezes x vai ser igual a quanto? 256 hectares. Vou fazer o seguinte, já vou pegar esses hectares e transformar em metros quadrados, para já sair a resposta em metros, ok? Então, ó, se 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados, 256, basta apenas multiplicar, né, por 10.000 metros quadrados. Multiplicar 256 por 10.000 metros quadrados é só contar aqui a quantidade de zeros, né? 1, 2, 3, 4. Contou e acrescentou. Simples. Simples. Pontuo. E esse resultado aqui tem que dar igual a 2.560.000. Ok? Então já está em metros quadrados. 4x vezes x é igual a quanto? Ó? Expoente aqui, ó, é 1. Ok? Então 4 vezes 1 aqui na frente do x vai dar 4. E x vezes x, eu repito a base e somo os expoentes. X vezes x dá o próprio x. E 1 mais 1 dos expoentes vai dar 2. Então, fica 4x ao quadrado igual a 2.560.000 metros quadrados. Vou deixar o x ao quadrado aqui e passar o 4 que estava multiplicando, dividindo o outro lado. Então, fica 2.560.000 dividido por 4. Essa divisão aqui, ela vai me dar um valor igual a 64.000. Ok?
Se aqui eu tenho uma potência, qual é o inverso da operação da potenciação? É a radiciação. Então, esse quadrado aqui, ele vai passar para o outro lado como raiz. Desculpa, esse x elevado ao quadrado aqui vai passar para o outro lado como raiz, né? Então, o 2, que era a potência, passa a ser raiz. Então, fica a raiz de 64.000 metros quadrados, né? Se eu fizer aqui, ó, olha só, pega o macete. Opa, isso aqui não dá 64.000, foi mal. Isso aqui vai dar 640.000. Só acrescentar aqui mais um zero. Dá 640.000. Ok? Pronto, ajeitado, vamos continuar. Se eu fizer a raiz apenas de 64, a raiz de 64 é quanto? 8, né? 8 vezes 8, 64. Como é que eu tiro a raiz dessa ruma de zero? Olha só. Conta a quantidade de zeros. Eu tenho 4, né? Divide ele por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então, só vai me restar aqui 2 zeros. Então, a raiz de 640.000 é igual a 800. Olha só, 800 é apenas o valor de x. Então, a largura vale 800 o quê? Metros. E o comprimento vai ser 4 vezes 800, que vai me render 3.200 o quê? Metros. Ok. Feito isso tudo, vou apagar essa parte aqui para liberar espaço para a gente calcular agora aqui quanto é esses valores aí em centímetros. Conversão de unidades, né? Olha só, 1 metro, ele tem quantos centímetros? 100. Então, 800 metros vai ter quanto? Vai ser 800 vezes 100. Basta repetir o 8, acrescenta aqui os dois zeros do 800. E como eu vou multiplicar por 100, eu só acrescento mais dois zeros, ok? Então, 800 metros é igual a 80.000 centímetros. Agora eu tenho o quê? 3.200 metros e vai ser igual a quanto? Repito 3.200 e acrescento dois zeros aqui, ó, porque eu vou multiplicar por 100. Acrescentando dois zeros, eu tenho o número 320.000 centímetros, ok? Não acabou ainda, tá? Ele diz que está na escala de 1 para 10.000. Então, a escala de 1 sobre 10.000 é igual a quanto? Escala é o desenho sobre o real. E ele quer o quê? Ele quer o desenho. Ele quer saber quanto é que representa esse valor aí no desenho, ok? Então, eu já sei o real. O real aqui, ó, para o primeiro valor aqui, que é a largura, é 80.000 centímetros. E por que que eu já coloquei tudo em centímetro? Porque a escala é dada em centímetros, ok? Por isso que eu transformei metros em centímetros. Então fica 80.000 vezes 1, que dá o próprio 80.000, igual a multiplicação do D vezes o 10.000. Então fica D multiplicado por 10.000. O que é que acontece? O 10.000 está multiplicando e vai passar dividindo. Então fica 80.000 dividido por 10.000. Tudo isso igual ao D. Corta aqui 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo, tem mais um zero aqui, ó. Cortei. Então, a largura vai ser igual a quanto? A 8 centímetros. Aonde? No papel, né? Na escala. Então, 8. Se ele quer respectivamente, ó, a largura e depois o comprimento, a gente já consegue responder, né? A alternativa? Sim, né? A largura primeiro, ó, a largura de 8 centímetros. Então, seria a letra D. Mas vamos com calma. Vamos fazer agora aqui com a outra dimensão, ó. Vamos lá. Eu tenho agora 320.000 centímetros, ok? 320.000 centímetros. Se eu multiplicar 320.000 centímetros por 1,
vou encontrar o próprio 320 mil, igual a multiplicação do D vezes 10 mil. 10 mil, da mesma forma, está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, fica 320 mil dividido por 10 mil. Deixa eu só separar aqui, ó, que a largura, que eu vou chamar de L, é igual a 8 centímetros. E o comprimento eu vou descobrir agora. Olha só, eu tenho 4 zeros aqui em cima e 4 zeros embaixo, então eu já corto os zeros. Então, no desenho, o comprimento vai ser igual a 32 o quê? Centímetros, ok? Agora sim a questão está completinha. Então, que é respectivamente, então que é na ordem. A largura vale 8 centímetros e o comprimento vale 32 centímetros. A alternativa, letra D, de dado. Questão 31. Analisando o gráfico do texto 2, está aqui o gráfico, a única afirmação correta é, olha só, alternativa A. Em todas as regiões, os percentuais são menores que 40%. Será, ó? Aqui é 6, 10, 11, 19. Eles são menores que 40%. Mas esse aqui é menor do que 40%? Não, né? 54% é maior. Então, já não é a alternativa A. Letra B. A diferença entre os percentuais referentes à região sul e sudeste é maior que 5%. Então, pega ali o percentual da região sul, 10%, e o da sudeste, que é 6%, e eu vou subtrair. 10 menos 6 é igual a 4%. Então, a diferença percentual é igual a 4%. Ele diz que é 5, né? Maior que 5, então já não é. Então, a letra B também está descartada. Olha só, letra C. O percentual referente à região norte está aqui, ó, 54, é menor do que a soma dos percentuais das demais regiões. É menor, será? Ó? Se eu somar 19 mais 11 mais 10 mais 6, concorda comigo que tem que dar 46%? Por quê? Porque 46% mais 54% tem que dar os 100%, né? Que é o total. Então, ó, a soma dos outros deu 56. 54 é menor do que 54% é menor do que 46%? Não, né? Então, já não é a letra C, ok? 54% é maior do que 46%, ok? Olha só, se não é nenhuma das três lá em cima, com certeza será a D, né? Ó, o percentual médio das terras indígenas regularizadas nas 5 regiões é de 20%. É, né, galera? Olha só, se eu pegar cada um individual, eu vou ter quantas parcelas? 5, né? Vou ter, ó, 6% mais 10% mais 11% mais 19 mais 54. Se ele quer a média, eu vou dividir pela quantidade de parcelas. Ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5 parcelas. E vou dividir por 5. Em cima vai dar 100. Se eu dividir 100 por 5, eu vou ter igual a 20. E ele fala que é em porcentagem, então é 20%. Então, a alternativa, letra D, de dado. Questão 32. Um internauta encontrou no site Fundo Brasil o convite para fazer doações mensais e ajudar os povos indígenas. A figura 1 mostra o convite com os possíveis valores da doação. O internauta deseja doar um total de quanto? R$ 540, com a menor mensalidade possível ao longo do maior número de meses e de modo que não ultrapasse 12 meses. Ponto. Para atender todas as condições, o internauta deve escolher fazer a doação no valor de... Olha só, galera, tem muito mistério não, tá? Ele quer fazer com a menor mensalidade possível, mas também no maior tempo possível, dentro de 12 meses. Se ele quer dentro de 12 meses, então a gente vai fazer o quê? Dividir o 540 por 12. Vou dividir primeiro 54, ó. 12 por quanto? Deixa eu testar logo por 4. 4 vezes 2, 8.
4 vezes 1, 4, 48, né? Então, é por 4. Vai dar 48. Vai sobrar quanto? Olha só, 4 é menor, vem 1 para cá. Então, aqui já zerou. Então, fica 14 menos 8. 8 para 12 é 4. Para 14, 6. E abaixo, 0. Qual é o número multiplicado por 12 é igual a 60? Olha só. 12 vezes 5. 5 vezes 2, 10. Fica o 0, vai 1. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. Então, dá 5. Então, o menor valor para que ele possa continuar contribuindo no período de 12 meses, que é o tempo máximo, é de 45 quê? Reais. Alternativa, letra C, de casa. Questão 33. No texto 1, cerca de 2.000 índios, sublinha, vivem na terra indígena Alto Rio Gamar. A representação desse quantitativo em notação científica é dada por... Olha só, notação científica, né? Beleza, a gente tem um número multiplicado pela base 10 elevado a um expoente x. Olha só, esse n ele tem que ser um número entre 1 e 10. Se tem que ser entre 1 e 10, a letra A a gente já descarta, a letra D também descarta e a letra C também descarta. Só pela propriedade, a gente já saberia que seria a alternativa B, mas vamos lá. Tem que estar entre 1 e 10, ok. Vamos pegar aqui o número 2.000 por extenso e vamos aqui deixar esse número entre 1 e 10. A vírgula está no final, vou contar quantas casas vão andar. 1, 2, 3. Andei 3, né? O número 2 está entre 1 e 10, então fica 2 multiplicado por 10 elevado a quanto? A 3, porque eu andei 3 casas decimais, ok? Então, essa é a notação científica. Então, a alternativa é a letra B de bola. Questão 34. A tabela 1 mostra o resultado de uma pesquisa de opinião com 35 estudantes, sublinha, sobre o qual é o problema mais grave dentre os destacados no relatório de violência e invasões nas terras indígenas, abordado no texto 1. Escolhendo-se ao acaso uma pessoa desse grupo, a probabilidade, olha aí, a probabilidade que essa pessoa tenha opinado por desmatamento é de... Olha só, galera, probabilidade ele é o quê? É a parte que a questão pede sobre o todo, que é o total. O todo é 35 estudantes, que é o total. E a parte é apenas aqueles que opinaram por desmatamento. Quem opinou por desmatamento? Foi 3 meninas e 8 meninos. 8 mais 3 vai dar quanto? Vai dar 11. Então, a fração que representa essa probabilidade é de 11 sobre 35. Alternativa, letra A, de amor. Questão 35. Questão 35. A figura 2 mostra quantos troncos? 10 troncos de madeira, hipoteticamente idênticos, em formato de quê? Cilindro reto, empilhados, cujas medidas de diâmetro e altura são 20 cm de diâmetro e 1 metro de altura. Considerando π igual a 3,14, o volume de madeira em metros cúbicos correspondente a todos os troncos empilhados é de... Olha só, o volume do cilindro é o que? É π vezes r ao quadrado vezes a altura. Ele deu o que? O diâmetro. Então, quem é o raio? O raio é a metade do diâmetro. Se o diâmetro vale 20, a metade de 20 é 10. Então, 10 centímetros é o quê? Ele é o raio. Só que eu vou transformar esses centímetros em metros. Para a resposta já dar na unidade de metros cúbicos. Então, 10 centímetros é igual a quantos metros? É igual a 0,1 metro, ok? Então, o raio é igual a 0,1 ao quadrado vezes a altura, que é 1 metro, e o π, que é 3,14. Tudo isso é o volume do cilindro, ok? 0,1 ao quadrado é isso aqui, ó, 0,1 vezes 0,1. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 0 dá 0, 0 vezes qualquer coisa é o próprio zero. Soma, ó, vai dar 1
0 e 0. Uma casa decimal aqui e uma casa decimal aqui. A vírgula está no final, vai andar duas casas para a esquerda. Então, ficou 0,01. 0,01 vezes o 1 aqui é ele mesmo, ok? Agora, essa multiplicação, tenho que multiplicar agora por 3,14. Então, o volume do cilindro é o 0,01 vezes 3,14. Vamos lá. 3,14 vezes 0,01. 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 1 dá 1. E 1 vezes 3 dá 3. 0 vezes qualquer coisa é o próprio zero. Ok? Então, fica aqui, ó, 0, 0, 0. Vou somar tudo. 4 com nada dá 4. 1 com 0 dá 1. 3. Com 0 dá 3. Abaixo os zeros aqui. Quantas casas decimais tem? Ó? 2 aqui e 2 aqui. A vírgula está no final, vou andar 4 casas para a esquerda. Parou a vírgula aqui, ó, ok? Então, o volume do cilindro é igual a 0,0314. Mas olha só, isso aqui é o volume de apenas 1. Ele disse que tem 10, então multiplicou por 10. Quando eu multiplicar por 10, a vírgula vai sair daqui e vai vir para cá, ok? Então, vai ficar o que? O volume do cilindro, né, no caso dos 10, vai ser igual a 0,314 o quê? Metros cúbicos, ok? Alternativa, letra B de bola. Questão 36. De acordo com o texto 1, no ano de 2017, houve 96 invasões em terras indígenas. Em 2018, o número subiu para 111 e em 2019 foi para 160. Somente no mês de janeiro foi 160, né? Ponto. Supondo que tivesse sido preservado, ou seja, preservou o mesmo percentual de aumento no ano de 2018, ok? O número aproximado de invasões para todo o ano de 2019 teria sido igual a... O que ele quer saber? Ele diz que em 2017 foram 96 invasões e que em 2018 foram quantas? Foram 111. Ele diz o seguinte: se mantesse constante esse percentual de aumento de 2017 para 2018 e depois para 2019, com relação a esses 111 aqui, quanto que seria em 2019? Olha só, para me saber o percentual daqui para cá, eu faço o seguinte, ó, pego 111 e divido por 96. 96 por 111 vai dar 1, que dá 96. Vai dar quanto? Daqui pede emprestado fica 11. Sobra 5, aqui dá 0, pede emprestado. Fica 10, sobra 1. É menor, bota uma vírgula e acrescenta um 0. 96 vezes quanto agora? 96 vezes 1 de novo. 5, pede emprestado aqui, ó, o 0. Fica 10 menos 6, dá 4. Aí aqui ficou 4, é menor, pede um emprestado. Então, 14. 14 menos 9 vai dar 5. 54. Acrescenta um 0 e agora aqui vai dar 5. 96 vezes 5 vai dar quanto? 5 vezes 6, 30. Fica o 0, vai o 3. 5 vezes 9, 45. Mais 3, 48. 480, ok? Isso aqui ainda é continuar a divisão, isso aqui daria uma dízimazinha. Mas vamos trabalhar com 1,6, né? Vamos arredondar esse 5 aqui para 6, para tirar as casas decimais. Então, 1,16 multiplicado por 111, a gente encontra o valor de 2019, se mantesse esse percentual. 6 vezes 1 dá 6, 6 aqui também, 6 aqui, ó. 1 vezes 1 ó, dá 1, 1 e 1. 1 de novo, 1 de novo e 1 de novo. Ok? Então fica 6, 7, 6, 7, 8, 2 aqui e 1 aqui, ó. Ok? Somamos tudo. Olha as casas decimais. Tem duas aqui, ó. Então a vírgula estava aqui, ó. Veio para cá. 1, 2, ok?
Então, o resultado deu quanto? 128,76. Se a gente quer arredondar, vamos arredondar para onde? Como a gente deu um aumento aqui, ó, arredondou logo para 6, aumentou um pouco o número. Então, esse número aqui está mais perto de quem? De 128, né? Então, a alternativa, né, como é aproximadamente, é a letra C de casa. Questão 37. Um guarda florestal responsável por fiscalizar uma determinada área de preservação ambiental identificou as medidas dos lados AC e BC do triângulo retângulo ABC, como mostra, como também o ponto A, considerando o ponto mais alto de uma determinada árvore, de acordo com a figura 3, ponto. Sabendo que o guarda florestal tem aproximadamente 1,68 metros de altura, a medida em metros da altura da árvore é de... Olha só, ele falou que tem um triângulo, né, ABC, e que esse guarda ele está observando, né, para o topo da árvore. Só que ele, por si só, ele já mede quanto? 1,68. Ele quer saber a altura aqui ó, do segmento AB. Quanto é que mede? Galera, 8, 10. Que triângulo é esse? Ó? Triângulo pitagórico 3. No caso aqui, 3, 4, 5. Ó. É múltiplo, né? Ó? Múltiplo quanto? 2, né? 5 vezes 2, 10. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 2, 6. Então, esse pedacinho aqui ó, vale 6 metros, ok? Só que ele quer a soma dessa altura mais a soma do guarda. Então, fica 6 mais 1,68. Logo, dá 7,68 o quê? Metros a altura, ok? A alternativa, letra C de casa. Questão 38. Supondo que a aldeia Munduruku, mencionados no texto 1, tem o formato de um círculo de diâmetro igual a 600 metros, a medida da área desse círculo em metros quadrados é dada por... Olha só, já está na unidade certa, metros. Mas esse daqui ó, é o diâmetro. Quem é o raio? O raio é a metade do diâmetro. Então, a metade de 600 é 300. Ok? Então, esse aqui é o raio. E qual é a área de um círculo? É πr ao quadrado, né? O π, ele não deu, né? Ele deixou o π como está aqui mesmo. Então, fica π multiplicado por 300 ao quadrado. Então, π multiplicado por quanto? Quanto é que é 3 ao quadrado? 9. Como é que eu faço aqui o quadrado de 2 aqui? 2 zeros. É só duplicar. Tinha 2 zeros, se eu estou ao quadrado, só duplico de 2 para 4. Ok? Então, fica quanto? Fica 90.000 π. A alternativa, letra D, de dado. Questão 39. Para medir a largura do segmento DE de um lago, dentro de um garimpo desativado, foi utilizado o esquema da figura 4. Observando-se que o triângulo ABC ele é congruente, ou seja, semelhante ao triângulo EDC, a expressão que determina o valor de DE é dada por... Olha só, semelhança. Então, os lados são semelhantes. Então, eu posso dizer o quê? Que o lado DE, o segmento DE, representado por esse traço em cima, dividido pelo segmento congruente a ele, ó, que é esse outro aqui, ó, AB, é igual a quem? Vou pegar aqui esse segmento aqui, ó. Vou pegar o segmento CD, ok? É igual ao segmento CD dividido por quem? Quem é que continua essa reta? É o BC, ok? Dividido por BC. O que é que eu faço agora? Eu tenho que isolar esse DE. Então, o segmento DE vai ser igual a quanto? Esse segmento AB está dividindo, vou passar para o outro lado multiplicando. Então, fica segmento DE é igual ao segmento CD multiplicado pelo segmento AB. E tudo isso aqui dividido por quanto? Dividido por BC, que é o segmento BC, ok? Olha só, onde é que tem essa expressãozinha aqui, ó. AB, ó,
tá aqui, ó. Tem o CD, ó, tá aqui, dividido por BC, ó. Então, a expressão que representa o segmento DE tá aqui na alternativa C de casa. Questão 40. O texto 1 registra os números de invasões em terras indígenas nos anos de 2017, 2018 e no período de janeiro a setembro de 2019. O valor total de invasões registradas nos 3 anos tem a sua representação no sistema binário dada por. Olha só, no ano de 2019, nesse período aí, foram 160 invasões. Em 2018 foram 111 invasões. E em 2017 foram 96 invasões. Se eu somar, isso aqui vai dar quanto? 6 mais 1, 7. 6 mais 1, 7. 7 mais 9 vai dar 16. Fica o 1 e vai o 6. Eita, fica o 6 e vai o 1. 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. Ficou 367. Então, a soma de invasões nesses 3 anos aí, 367. Ok? Então, 367, eu vou ter que começar a dividir isso aqui por 2. Ok? Eu tenho que dividir tudo de uma vez, tá? Não posso dividir pedacinho por pedacinho, não. Se eu dividir isso aí por 2, vou ter um número aqui, ó, 183. Por quê? 183 vezes 2 vai dar quanto? 3 vezes 2 vai dar 6. 6. 2 vezes 8 vai dar 16. Fica o 6, vai 1. 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. Dá 366. 367 menos 366 vai dar 1. Guarda o número 1. Agora vai o número 183 para a divisão. 183 dividido por 2 vai dar 91. Por quê? Porque 91 ó, vezes 2 vai dar quanto? 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 9, 18. Dá 182. Se eu fizer essa subtração, vai dar 1. Vou agora dividir o 91 por 2. 91 dividido por 2 vai dar 45. 45 vezes 2, ó, dá quanto? 2 vezes 5, 10. Fica o 0, vai 1. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. Então, vai dar 45, que vai dar 90. E 91 menos 90 vai dar 1. Ok? Agora vamos dividir o 45. 45 dividido por 2. 45 dividido por 2 vai dar 22. Porque 22 vezes 2 ó, vai dar quanto? 44, né? Então, vai dar 22 aqui, ó. Dá 44 e sobra um 1. Agora eu tenho 22 dividido por 2. Agora vai dar 11, né? Mais simples, né? 11 vezes 2 é 22. 22 menos 22, 0. Guarda aí. E 11 dividido por 2 vai dar 5. Porque 5 vezes 2 dá 10. E 11 menos 10 vai dar 1. Circula. Temos agora o 5 dividido por 2, que vai dar o próprio 2, que dá 4. E sobra 1. E 2 dividido por 2 vai dar 1. E aqui vai dar 0. Então, temos os números aí, ó, começando daqui lá para cima. Então, temos 1, 0, 1, 1, 0. E o resto são 4 1s, né? 1, 2, 3, 4. Tudo isso aqui na base 2, ó. Os últimos números são 4 1s. O único que tem isso é o B, ó. E o resto igual a 10, 11, 0. 10, 11, 0. Então, a alternativa correta, letra B de bola.